noite, estamos iniciando o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. Obrigado por me receber em sua casa, viu? Os meus convidados desse bloco estão divulgando o espetáculo Perfeição, uma experiência com a misericórdia. Sejam muito bem-vindos, Raquel Alencar, Deise Carvalho, Caio Félix, alegria receber vocês aqui. Recebendo também a comunidade Shalom, né, em vocês. Exatamente. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. O que é a Companhia de Artes Shalom? Então, a companhia é uma inspiração que a comunidade teve, porque, na verdade, a comunidade Shalom sempre teve uma expressão artística bem característica. Desde o início? Desde o início, até o Moisés já fez peça. Então, a gente evangeliza através da arte, então se teve essa inspiração de criar uma companhia com pessoas que se dedicassem à evangelização somente a partir disso, né? Então, são jovens missionários que interrompem as atividades por um período para se dedicar a esse trabalho de evangelização através de um espetáculo, através das artes. Tem um tempo determinado para cada grupo? É um rodízio? Alguns estão na Companhia de Artes ad eternum? Então, existe um período que a gente abre uma turma. A turma atual tem a duração de 2 anos, está finalizando agora no fim do ano. E tem os missionários que são fixos, né? Como eu, sou consagrada da comunidade, então estou lá até quando Deus quiser. E outros também que já estão até desde o início outros da companhia. Outros têm 2 anos para fazer arte, Exatamente. Né? Outros têm um período determinado de 2 anos e outros têm um período mais extenso. Legal. Você falava que até o Moisés fez peças também. Moisés é o fundador da comunidade Shalom. Exato. Hoje ele é o membro mais antigo. Quem é mais antigo junto com ele na comunidade? Então, hoje a comunidade tem 32 anos. É isso, gente? 32? 32. Não sou muito boa de números. 32 anos e tem muitos irmãos assim com ele que iniciaram a comunidade. O Moisés, a Aimee entrou logo depois. Mas o mais antigo é ele? O mais antigo é ele, que é o fundador, aquele que teve a inspiração ali diante do Papa, numa missa, de ofertar a sua vida pela evangelização dos jovens. Poxa vida, que legal. É um testemunho bonito, né? Com certeza. E uma opção de vida muito válida para os nossos tempos atuais, né? Hoje a gente vê que as congregações, elas continuam com o seu trabalho lindo, com o seu valor. Nós temos as ordens religiosas que atravessaram séculos, algumas mais de milênio, né? E estão aí com toda a força, mas nós vemos também como uma necessidade destes tempos, inspirações como é o caso da comunidade Shalom, que acaba congregando ali vários estados de vida, todos os estados de vida, não é? Possuem membros que estão dentro da comunidade de vida, possuem membros da comunidade de aliança, outras formas de pertença, não é? E assim, muita gente que numa congregação, numa ordem, não encontraria uma oportunidade de dar resposta ao chamado que Deus lhe fez, dentro de uma comunidade, dessas novas comunidades, dessa nova inspiração, acaba conseguindo, né? Conta pra gente aí um pouquinho a respeito da construção do espetáculo. Como é que é construído realizada essa construção do espetáculo? É fácil construir um espetáculo? É uma graça, muito boa. Eu imagino. Esse espetáculo, Perfeição, ele foi feito por coparticipação, né? Então, cada um colaborou de uma forma. Existe o roteirista, né? Quem criou o roteiro, que é o Wilde Fábio Alencar, e ele dirige o espetáculo, junto com ele a direção artística da Milza Gama. Então, os dois davam o esqueleto e o grupo, né? A companhia em si, de certa forma, foi contribuindo, construindo, cada um dava uma dica aqui, uma coisa fica melhor desse jeito, e tudo foi se construindo com a participação de cada um que hoje compõe a companhia. Na sua opinião, o que é mais difícil na construção de um espetáculo? Qual a parte mais desafiadora? A parte mais difícil, na minha opinião, é o esqueleto. Quando tem o esqueleto, quando ele chega, a gente sabe que tem um ossinho aqui, outro ali, aí a coisa flui, mas sem o esqueleto é mais difícil de fluir. O espetáculo Perfeição, qual que é a proposta dele? O espetáculo, como o tema do programa também fala, é uma experiência muito forte com a misericórdia de Deus, né? É um amor que não tem limites. Na verdade, o espetáculo ele traz esse questionamento, né? De até onde você iria por amor,
Se a pessoa te trai, você continuaria amando? Se a pessoa mente para você, se a pessoa se afasta, você continuaria amando, né? Se a pessoa te abandona, você continuaria amando? Então traz esse tema do relacionamento humano de diversas formas. Muitíssimo mãe, atual, filho, né? Muitíssimo atual. Mãe, filho, enfim, diversas formas de relacionamento humano, e traz esse questionamento: até onde iríamos por amor? Então, nessa mensagem a gente fala da misericórdia, porque existe um amor que não tem limites, que vai até aonde a gente estiver para nos alcançar. Isso é interessante. Um tempo atrás eu estava refletindo sobre por que era tão difícil eu fazer algumas coisas para certas pessoas e para outras não. A resposta é simplesmente essa. Porque quando você ama, fica mais fácil, Exato, não é? exato. Você, por amor, você consegue fazer o que sem amor é dificílimo. Com não é? certeza. Quando não há amor, as coisas mais simples são difíceis de fazer. É verdade. Não é? Então eu até tomo aqui para mim essa pergunta e a proponho para você que está participando desse papo aberto conosco da sua casa: até onde você iria por amor, não é? O que você seria capaz de fazer? E as questões que você foi levantando, eu vi muita gente se identificando com elas, né? Você continuaria amando depois de uma traição, né? Você continuaria amando alguém que te agride, que te abandona, que é indiferente a você, né? Que não, até onde você iria por amor? Essa é a questão. Não é, Caio? Até onde você iria por amor? Olha, a nossa meta é imitar Cristo, né? Até a morte, mas essa é a meta, né? A minha humanidade muitas vezes não quer chegar até isso, né? Mas a minha meta como cristão, como um outro Cristo também, né? Como consagrado, é até a morte, né? Isso com aqueles que Deus ama, como também com aqueles que eu amo, né? Como nós, amar aqueles que nós amamos é fácil, né? Mas amar aqueles que Deus ama, mas nós não Temos amamos dificuldade, tanto, não, é um pouco difícil. não é moleza, né? Deise, qual o papel que você interpreta? Então, hoje eu faço parte da direção. Então você não interpreta o papel? Não interpreto, eu fico ali por trás, resolvendo as questões. Você interpreta o papel de diretora? Então, juntamente com o Erlisson Galvão, né, que também é diretor da companhia, eu estou com ele na direção da companhia de arte. Você interpreta o papel, Caio? Sim. Qual que é o seu papel na Senhor peça? Sebastião. O senhor Sebastian. E você, Raquel? A Boa May, a jovem órfã, Ah, Boa May. no qual o espetáculo conta a história dela. Olha só, então é a sua história que é contada ali no espetáculo. De onde foi que surgiu a ideia de contar essa história? A proposta do espetáculo surgiu da necessidade de responder às feridas que tantas pessoas passam, né? Principalmente no que diz respeito à afetividade e sexualidade. Né? Então a proposta já veio daí, né? O espetáculo já veio dessa necessidade de responder mesmo. E o espetáculo, ele conta a história de uma jovem órfã que, quando criança, ela foi abandonada pelos pais para morrer. Num campo aberto, e neste campo passava um príncipe. E esse príncipe, a vê naquela situação, leva para casa dele, cuida dela, dá tudo para ela. Ela cresce, os dois se apaixonam, ele lhe jura amor eterno. Tudo vai bem até que ela o trai pela primeira vez. E a partir dessa traição, a vida dela muda, né? Ela passa a ir em busca de uma vida totalmente diferente. E ele acompanha ela. E o que ele faz, surpresa, só assistindo o espetáculo. Que legal. Então, o espetáculo tem essa proposta mesmo, né? De abordar o tema instigante, afetividade e viu? sexualidade. É instigante e um tema importante de ser tratado, ainda mais sob esse formato. Sim. Né? Porque a gente vê pouco dessa abordagem no meio cristão. Não é? Abordagem por meio de peças de teatro. Não é? Agora, é um tema corrente fora do meio cristão, com uma perspectiva completamente diferente. Não é? Então, eu vejo assim,
como algo muitíssimo bom, não é? Esse roteiro ter essa orientação e tratar desse tema sob essa perspectiva. Acho que muita gente já ansiava por uma peça que fizesse essa abordagem, né? Vocês estão animados com a peça? Sim, muito. Com certeza. E como tem sido positivo, né? Você falando aí, eu me lembrei que quando a gente estava na montagem, uma vez algumas pessoas estavam assistindo, aí disse, mas é teatro católico? Sim, é teatro católico. A gente fala do amor de Deus, fala da relação humana, tentando passar os verdadeiros valores, né? E tem sido uma experiência muito boa nos lugares que a gente tem passado. No final, eles têm mais oportunidade de ter contato com as pessoas, mas as pessoas falam que se sentem tocadas, né, de que, nossa, vocês falaram de história de santos antigamente, né, como os espetáculos anteriores, de santo, da comunidade, e agora vocês estão falando da minha vida, e agora a minha vida está ali no palco, as pessoas se sentem muito identificadas. E as reações, elas são as mais diversas possíveis, né? De agonia, de raiva, de tristeza. Tem pessoas que partilham com a gente que sente tanta agonia de ficar ali sentado entre o povo e dá vontade de sair, de gritar e de pedir pra gente calar a boca. Teve um testemunho, né, uma pessoa que veio partilhar e que ela disse isso pra mim, né, que dava vontade de pedir pra eu calar a boca porque ela não estava mais aguentando ver e nem ouvir certas coisas. Estava né? revirando tudo dentro dela. Isso, porque mexia muito assim com a realidade, né? A realidade dela. Então, assim, é muito legal, depois do espetáculo, a gente vai de encontro mesmo a essas pessoas para agradecer, né, pela presença, pelo carinho. E muitas pessoas partilham muitas coisas com a gente, elas vêm muito emocionadas, né, com os olhos cheios de lágrima. Então, é muito legal, né, tocar na realidade de cada um. Bom quando a peça e a vida se misturam, né? Quando você vê que a coisa se tocou de uma tal maneira que não dá para saber até onde é a peça e começa a vida, onde termina a peça começa a vida, onde para um pouquinho a vida e dá espaço para a peça, né? As duas coisas se integram, né? Esse roteiro, a composição dele foi participada? Sim. Houve colaboração de outras pessoas? Houve sim. O Will de Fábio, ele sempre conta assim, com muitas pessoas, né, nas ideias dele, ele sempre pede muitos auxílios. Então, eu sei que ele pediu ajuda de alguns bispos, de alguns padres, de pessoas que estudaram teologia, por exemplo, né, para que tudo tivesse bem certinho, de acordo com o que a nossa igreja pensa, né. E existe a Amy, que é a nossa cofundadora, que também tem um carinho muito grande por essa obra, né, o Perfeição. E com certeza ela deu muitas sugestões, né, enfim, participou bastante. Bom, um dos temas abordados, né, é a afetividade e sexualidade. Isso. Como é que a afetividade e a sexualidade na peça se relaciona com a misericórdia? A humanidade, ela possui feridas muito profundas. E essas feridas, elas estão ligadas à afetividade e sexualidade. E o Papa, em um dos seus depoimentos, ele vem nos dizer que a afetividade e sexualidade, ela também está ligada às escravidões do terceiro milênio, que são exclusão social, pobreza, doenças sociais. Ele fala sobre o relativismo, né, que é o homem colocando-se como centro de suas vontades, vendo tudo como normal, é tudo a mesma coisa. Fala também sobre o hedonismo, né, que é essa busca pelo prazer imediato, de ver só o que é belo, aquilo que o dá prazer. Então, ele vai, principalmente o hedonismo e o relativismo, ele muitas vezes causa a perda da consciência do pecado. Muitas vezes nos faz perder o que é o pecado. E muitas vezes nos faz achar que o pecado é incurável, né? Que não tem cura, que não há perdão, que não existe um amor paciente, um amor que tudo perdoa, né? Então, a afetividade e sexualidade, ela está ligada com a misericórdia de Deus, porque precisamos da misericórdia de Deus para retornarmos essa consciência do pecado, que é o pecado. E que o pecado, sim, há perdão, né? Há um remédio para ele. Isso. E esse remédio é a misericórdia. A misericórdia de Deus. E encontrando
o remédio para esse pecado, essas feridas ligadas à área da sexualidade, da afetividade, encontram cura também? Sim, as feridas, o espetáculo ele vem nos trazer uma abordagem, uma reflexão muito profunda, é que a ferida, ela não pode, ela é uma porta, ela é uma porta que se abre, não uma porta que se fecha. Muitas vezes nós tendemos a deixar com que as feridas, elas nos fazem travar, nos fazem nos fechar a nós mesmos, e isso acaba nos prejudicando porque não nos faz abrir a misericórdia de Deus. Né? Então, o espetáculo vem com essa abordagem, né? Que a ferida, ela não é uma porta que se fecha, mas é uma porta que se abre. E a partir do momento quando nós vemos as feridas como algo a ser curado, que Deus nos perdoa, que Deus nos cura, nós nos abrimos à misericórdia de Deus, né? Importantíssimo isso, né? A Raquel, Deise, ficou emocionada aqui quando ela contou de algumas reações, né, que o público acaba tendo durante a exibição da peça. Eu queria saber de você, um episódio que marcou você, algo que você ouviu, que você viu, de experiência narrada por quem foi lá para participar desse espetáculo com vocês. Sim. Tem uma jovem de uma cidade que a gente passou, que a irmã dela conhece a Deus, participa da igreja, tudo mais. A irmã não, a cunhada participa da igreja. O namorado também participa da igreja. E os dois sempre convidaram ela para, vai lá experimentar do amor de Deus, vai lá sentir o amor de Deus, vai fazer essa experiência do amor de Deus. E aí eu fiquei hospedada na casa dela e ela foi assistir a peça e no final, quando a gente estava lá no momento de partir, ela disse assim, exatamente isso, que esses familiares dela, o namorado e a cunhada, sempre chamou ela para ir fazer uma experiência do amor de Deus. E ela achava tão estranho eles falarem assim, experiência do amor de Deus, o que é experiência do amor de Deus? E quando ela assistiu a peça, ela pôde perceber o que era essa experiência que eles falavam. Então, assim, de maneira mais concreta, assim, que não sai da minha mente, de tanto falar, experimenta o amor de Deus. Quando ela assistiu a peça, ela entendeu o que era esse amor, porque realmente é um amor insistente que se vê ali no palco, que não desiste, que vai atrás. Então, uma das que mais me marcou foi isso. E famílias também que são reconstruídas através, né, como a gente falou, essa experiência de traição, por exemplo. Meu Deus, como muitas vezes tem essa dimensão e famílias que são reconstruídas, que são reconciliadas. E tem que tocar nessa ferida, né, Deise? Porque às vezes tem essa tentação de, não vamos mexer no assunto, não, porque se a gente for tocar, incomoda, vai criar constrangimento. A gente tem a impressão de que tocar no assunto vai reabrir feridas. E é o contrário, né? Exato. Porque se você não vai levando o remédio da misericórdia até essas feridas, aí sim elas vão permanecer abertas, enquanto feridas, e não como porta à misericórdia. Exato, não é? Exato. É bem isso, porque, como a Raquel falava, né? Se a gente se fecha ali na ferida, não tem remédio. Mas se a ferida é uma porta de passagem, aí sim tem remédio para Deus entrar, curar e fazer a obra dele. Com certeza. Caio, qual foi a experiência que mais te marcou? Em uma das cidades, né? Um casal, como a Deise e a Raquel já falaram, o espetáculo ele trata também, dentre vários aspectos, sobre a traição, né? E um casal que estava determinado já de se separar, assistiu o espetáculo e tendo aquela experiência, né, de ver como que o amor humano é capaz de, mesmo diante das feridas, mesmo diante da traição, é capaz de perdoar, né? É capaz de ir atrás para poder amar, né? E aí eles decidiram não se separar. Essa foi, acho que uma experiência Só por profunda. essa família já valeu a pena todos Exatamente. os ensaios, todos os espetáculos. Exatamente. Né? Ainda que produzisse esse único fruto. Fiquei sabendo que vocês têm um padrinho, o Papa Francisco, né? Ele tem muito a ver com essa peça. O que ele tem a ver com essa peça? O espetáculo ele é baseado na passagem de Ezequiel 16. E é a experiência com que o Papa teve com a misericórdia, né? Ele diz, no último livro dele, que eu não me recordo o nome agora, sobre Ezequiel 16, que é a experiência que ele teve, né, biblicamente com a misericórdia de Deus, né? Que aonde
Deus vê Israel ali envolta ao sangue, como uma órfã, cuida dela, trata ela e a desposa, né? E ela depois o trai, mas mesmo assim Deus permanece fiel a Israel, né? E aí essa experiência que ele teve com a misericórdia é essa experiência que nós retratamos com o espetáculo Perfeição. Legal. Raquel, sua experiência da misericórdia mudou depois de interpretar esse papel? Com certeza. O que mudou? Como é que era antes e como é que é agora? Interpretar Boamei me fez enxergar os meus limites, me fez enxergar até onde posso ir, o que devo fazer, o que não devo. Então a Boamei, ela me fez resgatar a minha própria história, me fez voltar desde a minha infância até agora e perceber o porquê de muitas coisas me aconteceram, porquê de certos comportamentos, porque eu era assim. Então, a partir do momento quando eu comecei a rezar com o espetáculo, com a personagem, Deus já ia me desbloqueando de certas coisas que eu tinha me bloqueado com relação à minha ferida, né, histórica, para me abrir mesmo à misericórdia dele. Então, a partir do momento que eu fui começando a interpretar a cada espetáculo, Deus, é como se Deus me dissesse, não quero te perder. Né? Então, é muito profundo, é muito histórico o que Deus tem realizado em mim durante esse tempo de missão, interpretando a Boamei, estando no espetáculo. Então, aquela experiência do amor de Deus, de compreender o amor de Deus, que alguém viveu lá na plateia, não fica só lá na plateia, né? Não, de modo algum. Olha, Deise, todos nós trazemos feridas, né? Então, diante dessas feridas que nos acompanham, né? Que a gente vem de famílias machucadas, nós vemos de todos nós, sem exceção, nós vemos de famílias fragmentadas, umas mais, outras menos, né? E é impossível que uma pessoa ela passe por uma família machucada sem trazer as marcas de um desequilíbrio afetivo e sexual. Né? Todos nós temos os nossos destemperos. O que é que esse espetáculo ele traz de novo em relação a essa questão das feridas? Muitas vezes a gente pensa que aquilo que a gente viveu ou traz como passado, como história, como uma herança de educação, de família, enfim, a gente acha que a gente é aquilo, né? Eu sou assim porque eu sempre fui assim, porque na minha família era assim. Fica condicionada, né? Fica condicionada, eu sou isso porque eu vivi isso. Então o espetáculo traz essa possibilidade de mudança. Nós não somos aquilo que vivemos, nós não somos o nosso passado, mas nós temos a graça, por meio dessa experiência de Deus, de ser diferente. Eu não sou responsável por aquilo que aconteceu no passado, às vezes, né? Como a educação de uma família desestruturada, eu não sou responsável por isso, mas eu sou responsável por aquilo que eu vou fazer pelas escolhas que eu vou tomar a partir desse momento que eu encontro uma nova possibilidade. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Isso que você está falando era para ser óbvio, não é? Mas infelizmente muita gente vive como se não fosse uma coisa clara, porque entre aquilo que me fizeram e entre aquilo que me aconteceu e a resposta que eu vou dar diante das minhas feridas, das agressões que eu sofri, das privações, das frustrações, entre o que eu experimentei, o que eu vivenciei e a resposta que eu vou dar, tem uma coisinha chamada liberdade. Exato. Tem a minha escolha. Aí, pelo que você está me dizendo, a gente pode fazer uma história diferente. Com certeza. Existe um amor que nos capacita a ter uma escolha diferente. Realmente, vamos dizer assim, que pelas minhas forças, diante de tudo que eu vivi, eu posso ter força ou não de fazer uma escolha diferente? Sim, tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Mas existe uma força maior, que é o nosso Deus, que nos capacita a viver diferente, né? Que torna possível fazer escolhas diferentes, mesmo que a minha história tenha sido a mais difícil. Só fazendo um parêntese aqui, às vezes eu dizia assim, meu pai não aprendeu a amar, meu pai não sabe amar, meu pai ele não aprendeu, eu ficava naquela lamúria, né? Lamentando. Quando eu experimentei do amor de Deus Pai,
Eu disse, ele sabe sim amar. E ele ama do jeito que ele sabe. E eu que fui amada por Deus Pai, preciso amá-lo mais ainda, porque eu recebi esse amor. E como mudou meu relacionamento com ele a partir disso, né? Então, realmente, a gente pode fazer uma escolha diferente. Pois é, olha, se você ficou aqui nos acompanhando, em sintonia com a Canção Nova até essa hora, não é? Ainda que fosse para ouvir simplesmente isso, que pode ser diferente, né? Não, a gente não precisa repetir aquilo que foi ruim, que foi desastroso, que foi negativo da nossa família. Que às vezes a gente olha para trás e vê a história se repetindo, né? Uma família às vezes marcada pelo ódio, pela divisão, às vezes pelo adultério, não é? De filhos que foram criados sem o pai. Ou também de filhos que foram criados sem a mãe, né? De irmãos que não se entendem, e a gente olha e diz, meu Deus, minha família é assim. Não é? E pelo que eu estou vendo, agora que eu constituí também vai ser assim. Não, não tem que ser. Pode ser diferente. Não é? Você pode ter uma vida diferente. E eu fico felicíssimo de ver não só esse espetáculo trazendo essa resposta, esta luz, mas esse nosso bate-papo aqui, colocando esse assunto na mesa, como nós estamos fazendo, né? Eu sei que vocês já passaram por mais de 15 cidades. Onde é que vocês vão estar nos próximos meses? Então, nós estaremos esse mês aqui, em São Paulo, no Teatro Ressurreição e também no Teatro Brigadeiro. Depois nós iremos para Minas Gerais, BH, e também Rio de Janeiro, Petrópolis. Tá certo. Olha, gente, nós estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo. Não vou deixar que elas e ele, né, saiam daqui sem deixar para nós um saborzinho do espetáculo através da música, mas já quero adiantar para você que o espetáculo ele também está disponível em CD e DVD, não é? E você também pode levar a turnê do espetáculo para a sua cidade, para a sua paróquia, para a sua comunidade, para o seu movimento. O que é preciso fazer? Com quem você entra em contato? É só entrar em contato através do nosso e-mail. Vai estar passando aí no GC também o nosso contato, que vocês podem também estar procurando. E também nos acompanhem através das redes sociais, CIA de Artes Shalom. É fácil encontrar onde estaremos, como nos levar, por onde passamos, enfim. Ótimo, eu agradeço a vocês, viu, pelo carinho de estarem aqui compartilhando conosco dessa vitória, porque eu tenho certeza que para vocês é uma vitória e também na vida daqueles que puderam acompanhar o espetáculo e outros que vão acompanhar. Antes de ouvirmos a música, né, porque depois nós já vamos para o intervalo, então você vá nos acompanhando e já aguarde-nos, que nós voltamos no próximo bloco, falando com você a respeito dos benefícios do vinagre com o fitoterapeuta Hilton Claudino. Para você descobrir esses benefícios, permaneça conosco. Agora, um presentinho para você, que é a música Sofrido Amor. Quando vai cansar este teu sofrido amor, quando vai cansar de me procurar, quando vai cansar este teu sofrido amor, quando vai cansar de me propor voltar, até quando vai tua loucura de amor, até quando vai tua insistência em me amar, até quando vai, quantas vezes ainda ouvirei as mesmas palavras de amor, esperando por mim. Quantas vezes insistiu
amor em mim. Quantas vezes não te cansas de... Voltamos com o programa Papo Aberto e muito obrigado a você por estar ligado aqui na sua TV Canção Nova. Meu convidado deste bloco é fitoterapeuta e volta ao nosso programa para conversarmos sobre os benefícios do vinagre. E você, sabe diferenciar um tipo de vinagre do outro? Então seja muito bem-vindo aqui, o meu amigo Hilton Claudino, que vai nos ajudar nessa apreciação. Tudo bem, Hilton? Tudo bem, Márcio. Prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre vinagre. Estamos aqui com uma mesa bonita, né? Sim. Então vamos começar pela nossa mesa. Nós temos aqui esses 3 tipos de vinagre. Que tipos são esses? Então, aqui nós temos 3 tipos de vinagres totalmente diferentes, né? Aqui nós temos o vinagre comum, o vinagre agrim. Esse aí que você compra em qualquer supermercado. Qualquer supermercado, esse vinagre está à venda, a pessoa encontra. E esse é o tipo de vinagre que o povo brasileiro mais consome. É um vinagre que não, em sua composição, ele não tem uma única substância benéfica para a saúde. É um produto químico. Nesse tipo de vinagre prevalece o quê? O ácido acético. Todo ser humano, ele precisa desse tipo de ácido. Mas quando você ingere em quantidades acima que o seu organismo necessita, passa a desenvolver doenças. Eu diria para você, sem sombra de dúvida, sem medo nenhum, sem receios, esse vinagre, ele corrói até ossos. É mesmo? Corrói até ossos. Chega a tanto? Tanto isso. Ele afeta a memória, sistema nervoso, e é um produto comercializado no Brasil. Então, se a pessoa tomar esse vinagre, vai fazer mal. Com certeza, principalmente por um uso prolongado. Esse vinagre, ele serve para determinadas coisas, principalmente uso doméstico. Esse vinagre você limpa azulejos de uma forma excelente. Eu já vi aí várias receitas de mistura deste vinagre com bicarbonato de sódio. Sim. Você consegue fazer uma limpeza formidável. Formidável, justamente devido à formação, à química que ele tem. Então, esse tipo de vinagre, ele não proporciona benefício absolutamente nenhum para a saúde. Em geral, na alimentação, quando ele é utilizado para quê? É utilizado para higiene? As pessoas temperam salada. Temperam, na né? alimentação. Tempera salada, coloca junto com carne, com peixe, tempero. É utilizado normal. Eu diria para você que qualquer lugar que você for comer, restaurante, quando você vê vinagre, tem vinagre comum. Dificilmente, mas é muito difícil o dono de um restaurante, com todo respeito, ele chegar a colocar, por exemplo, um vinagre natural para as pessoas se servirem, né? Até por questão de cultura, o brasileiro, ele acha que esse é o vinagre. Vinagre é este. É esse. Acha que é este daqui, que proporciona benefícios para a saúde. E não é esse tipo de vinagre. Este vinagre é o agrim, que você disse? É agrim, é o vinagre comum. Certo. É o vinagre comum. Esse vinagre, ele não tem uma fermentação normal. Existem aditivos químicos que é colocado para acelerar todo esse processo de fermentação. E ele é um produto químico. Muitas vezes usado na limpeza dos vegetais também. Sim, não também. Então, é uma boa opção para lavar de para esse fim, verdura. Ele vai bem. Sim, ele vai bem. Né? Ele vai bem. Porque muitas pessoas, falar em vegetais, muitas pessoas pensam assim, que pelo fato de ela lavar verdura, ela imunizou a verdura totalmente. Não é dessa forma. Quando você lava verdura com vinagre, ele até desprende os bichinhos, mas ele não elimina bactérias. Ele simplesmente lava. Ele desprende bichinhos, mas aquelas bactérias não são eliminadas pelo uso de vinagre. Ele é bom para lavar.
Você pode fazer isso e depois um outro processo para eliminar as bactérias que estão ali nas verduras. Quantas e quantas pessoas comem alface, come couve, não faz essa devida limpeza para a remoção dessas bactérias, termina ingerindo essas bactérias, problemas no estômago e assim por diante. Até desenvolvimento de parasitas. Certo. Então, aí a boa limpeza desses vegetais se daria como? Então, pode lavar com o vinagre. E depois nós temos produtos de ótima qualidade, como o hidrosteril. Agora, o hidrosteril, sim, ele elimina bactérias. Tem pessoas que usam também bicarbonato, né? Mas para mim, eu prefiro o hidrosteril. Isso você acha onde para comprar? Olha, supermercados, no mercado de um modo geral a pessoa acha, né? encontra, né? Tá certo. Então, no caso de verduras, é ótimo lavar a verdura com esse tipo de vinagre. E depois passa em água corrente as verduras e depois lava com hidrosteril. Agora, hidrosteril vai imunizar totalmente a verdura. Ele é bom porque ele desprende, né? Os bichinhos que estão ali, os bichinhos se soltam todos. Então ele ajuda. Ajuda. Mas não resolve todo o problema. Não resolve todo o problema. Esse outro que está aqui no meio, de cor mais escura. Aqui nós temos o vinagre balsâmico. Né? O vinagre balsâmico ele tem um sabor, um cheiro muito forte. E esse vinagre balsâmico, ele é ótimo para temperar saladas. Aí ele é ótimo mesmo. Esse pode ser usado no consumo. Pode no consumo. Temperar saladas, preparados de peixe, frango, carnes, massas, o vinagre balsâmico é bom. Mas o vinagre balsâmico, a exemplo do vinagre comum, do vinagre agrim, ele não tem propriedades medicinais. Propriedades assim que pudéssemos dizer que pode prevenir ou até curar alguma enfermidade ou doença, como queira. Mas esse é um bom vinagre que pode ser utilizado na alimentação para temperar saladas, nos preparados de carne e peixe, ele é ótimo. Ele tem um cheiro bem característico, um cheiro forte. Esse é o vinagre balsâmico. Certo. É um dos tipos de vinagres também mais consumidos, mais utilizados pela população. Certo. E aí o terceiro seria? Agora aqui nós temos o verdadeiro vinagre. Quando nós falamos em vinagre, se uma pessoa pensar, eu quero um vinagre que eu possa comer, temperar minha salada, eu possa utilizá-lo como preventivo e até curar doenças, por incrível que pareça. Eu sei que tem gente que não acredita nisso, mas é verdade. Aqui é o vinagre natural. Quando nós falamos em vinagre natural, a pessoa pode fazer vinagre de caqui, de maçã, de arroz, de banana. É isso que eu ia te perguntar, porque esse aqui especialmente é de maçã. De maçã, certo. Por que o tipo de vinagre, principalmente natural, que se encontra no mercado, a maioria é de maçã? Porque dentre os vinagres naturais, o de maçã é o mais perfeito. Para você ter uma ideia, o que é a maçã para a medicina chinesa, para a medicina indiana? A maçã significa o detergente humano. Se você pegar uma maçã, quanto mais a casca dela for vermelha e escura, ela é rica em uma substância chamada antocianinas. Antocianinas comprovadamente previne câncer. Se você vê uma maçã, ela apodrece de dentro para fora. Ela nunca apodrece de fora para dentro. Por quê? Verdade. Por causa da casca que tem antocianinas. Quando você tem vinagre natural de maçã, e aí também não é todo o vinagre, porque infelizmente nós vivemos em um país onde existem muitos fraudadores, e você encontra no Brasil vinagre que se diz natural, mas ele, durante o processo de fermentação, ele recebeu açúcar. Se você tem um vinagre, ele é natural, mas ele foi fermentado com açúcar, no final ele tem traços, ele tem substâncias do açúcar. Açúcar tem sacarose.
Açúcar não faz bem, nunca fez e jamais fará bem para a saúde humana, justamente devido à sacarose. Se eu tenho uma inflamação no meu corpo, quem é que mantém a inflamação? O açúcar. Então você vê pessoas com sinusite, com asma, bronquite, artrite, artrose, ela às vezes toma o medicamento certo, mas por outro lado, ela come açúcar ou outros alimentos que mantêm processos inflamatórios. Você tem uma briga de foice, uma briga terrível. Mas então, quando o médico passasse, deveria recomendar então também a retirada ou a diminuição do açúcar, não é? Concordo com você, deveria. Deveria. Eu, por exemplo, as pessoas que eu atendo com doenças reumáticas, problemas inflamatórios, eu mando logo cortar o açúcar. É ele que dá guarida, é ele que mantém esses processos no corpo humano. Aí você estava falando que às vezes para poder provocar um aceleramento no processo do vinagre, da composição do vinagre, não é? Da produção do vinagre, coloca-se açúcar. E aí não tira as propriedades do vinagre, mas acrescenta a sacarose, que é ruim para o organismo. Sim. Ou retira a propriedade? Retira também. Também? Porque você veja, o açúcar, ele é muito denso. Márcio, veja bem, se você fizer aqui uma limonada, um suco de limão, e você adoçar com açúcar, o açúcar é denso. É ele que vai prevalecer nesta limonada. Então, se você toma um suco de limão com açúcar, você não está tomando absolutamente nada. Agora, eu vou adoçar com mel. Bom, aí é outra coisa. Mas açúcar... Então, você veja, uma pessoa que é diabética, se você tem um vinagre natural, ele tem uma substância chamada pectina. A pectina é uma fibra solúvel. Esta pectina, ela é ótima para quem tem diabetes. Mas, se aquele vinagre, durante o processo, ele recebeu açúcar, o açúcar elimina a pectina. Olha só. Como é que um diabético, ele vai tomar um vinagre natural, que supostamente é bom para ele, falaram para ele, é bom para você, faz bem para a sua saúde, você que é diabético, mas às vezes ele não sabe. Aquele vinagre foi fermentado com açúcar. Ele está desprovido justamente do que ele precisava. Aquilo que ele pensa que ia fazer bem, termina fazendo mal. Infelizmente, no Brasil acontece isso. E o vinagre também, o natural, o verdadeiro, ele tem inúmeras substâncias. Ele tem 93 nutrientes. Por exemplo, ele tem uma substância chamada resveratrol. Resveratrol é quem protege o nosso coração. Paixões 1000, amores 1000, felicidades 1000, tudo 1000 com resveratrol. Resveratrol você encontra onde? Na maçã, você encontra na uva, você encontra nesse vinagre. Ele é rico em resveratrol. Previne problemas cardiovasculares, regula os batimentos cardíacos, evita arritmia cardíaca. Tudo isso nesse produto vinagre natural de maçã. Certo. Agora, o processo natural seria como de fermentação? Simplesmente você deixa a fruta fermentar? Sim. Nesse processo, o vinagre natural, como ele é feito? Ele passa por um equipamento onde ele vai separar a polpa, a semente e também o suco. No vinagre natural verdadeiro, como é o caso desse vinagre, ele é feito com o suco. Demora uns 45 a 60 dias. Demora bastante, Sim. Né? Então ele é fermentado como? Porque isso aqui é um processo químico e você precisa que ele fermente. Para ele fermentar, ou você coloca açúcar, ou então você vai utilizar o açúcar da própria maçã. Que aí você já tem a diferença. No caso, esse vinagre, ele é fermentado com o açúcar da própria maçã, que no caso é frutose. Frutose é um tipo de adoçante, sacarose é outro tipo de adoçante. Sacarose existe estudos, pode desenvolver câncer. Frutose, não.
desde que mel tem frutose. Se você pegar uma pessoa, ela desde criança começar a comer açúcar, é bem provável que ela um dia se torne diabética. Mas se desde 1 ano e meio, 2 anos começar a comer mel, ninguém fica diabético comendo mel. E quando nós falamos em comer mel, precisa também cuidado, né? As mamães, por quê? Porque criança com menos de 1 ano de idade não pode comer mel, porque pode desenvolver botulismo infantil. Olha só. E isso, então, com menos de 1 ano, não? Não pode comer mel. Criança só pode comer mel, eu aconselho acima de 1 ano e meio. Acima de 1 ano já pode. Isso por quê? Porque o seu sistema imunológico, ele não foi totalmente desenvolvido. Tá? Todo mel tem bactérias. Você come mel, eu como mel, um adulto, o nosso organismo já possui meios de eliminar essas bactérias. Mas uma criança é perigosíssimo. O botulismo causa o quê? Problemas mentais, né? A criança, ela não tem, por exemplo, na escola, né? Ela não tem um desenvolvimento normal, né? Além de afetar o sistema nervoso, uma série de coisas. Esse é o botulismo infantil. Então, e olhe que o mel é um alimento perfeito. No mel você tem mais de 20 minerais, mais de 20 minerais. Só que precisa ingerir com parcimônia, né? Não pode abusar. Tem gente que fala, mel é bom, aí ele toma 5, 6, né? Exagera. Nada exagerado é bom. Sim, né? Não é bom. Você veja, qual é o alimento do cérebro? É o mel. O nosso cérebro, ele vive de carboidrato. Você acorda de manhã, você tem que alimentar o seu cérebro. Aí você tem açúcar e mel. Açúcar, carboidrato simples, o pior tipo de carboidrato. Mel, carboidrato complexo, esse é o bom. Então, se você se alimenta com mel, aí com certeza você está dando para o seu cérebro o que é de melhor para ele. Olha que bom. E isso daí representa em toda a sua vida, um dia, lapsos de memória, começa a esquecer das coisas, né? A sacarose, o açúcar, ele é corrosivo. O mel não é corrosivo. O mel, ele chega a ser um antioxidante. Diferença gritante entre um e outro, né? Só de você estabelecer esse paralelo aí, a gente já vai vendo. Por isso que eu falei, eu acho que esse tipo de conhecimento, essas coisas, deveria, né, ser passado para o povo, mas infelizmente não é. Eu faço muitas palestras, tem pessoas que vão, mas eu fico sabendo disso aonde, que eu me consulto, eu vou lá, não sei aonde, tal, ninguém me fala isso. Mas não fala mesmo, e nem vai falar. Essa é a verdade, infelizmente. Não se fala e não vai falar. Às vezes não convém, né? Perfeitamente, né? Agora, Hilton, eu vi aqui que você trouxe uns pratinhos aqui bonitos, com alecrim, não é? Com orégano, com gengibre. Esse aí é qual? Cáscara sagrada. Cáscara sagrada. Olha só, isso eu nunca tinha visto. O que isso tem a ver com o vinagre? Então, veja bem. Vamos começar com a cáscara sagrada. Cáscara sagrada, esta planta, ela é ótima para quem tem prisão de ventre, constipação. E quem toma cáscara sagrada, quem tem prisão de ventre, constipação, pode resolver o problema simplesmente tomando o chá desta planta. Laxante não vai resolver o problema. Quando você pega esta planta e coloca dentro do vinagre, 1 colher de sopa, você coloca dentro do vinagre, potencializa todos esses benefícios, porque o vinagre, ele já tem propriedades que combatem prisão de ventre, constipação. Constipação, eu tenho... Agora que, mais uma vez, o vinagre natural. Natural. Não é? Que é esse aqui da Desses fruta. aqui nem pensar. Não pode ser no balsâmico, nem nesse que a gente usa para poder lavar verdura, Isso, que é o agreen. Então vai pegar 1 colher de sopa, colocar dentro do vinagre, deixa em descanso 3 dias. Aí já pode, a partir do 3º dia,
tomar uma colher de sopa diluída em 2 ou 3 dedos de água. Pode tomar 1 ou 2 vezes durante o dia. Acaba com constipação. Eu tive pacientes 7, 8 dias sem eliminar fezes. O que representa fezes? Ali eu tenho o quê? Bactérias, toxinas, vermes, parasitas, todo o lixo, tudo que o organismo não quer está representado nas fezes. Então você imagine uma pessoa ficar 7, 8 dias. Né? É por isso que diz, você está enfesado, cheio de fezes. Então você veja, essas fezes, com todas essas bactérias, com tudo isso daí, elas querem sair do corpo, mas não conseguem. O que é que elas fazem? Começa a atacar algum órgão. Qual? Nem Deus sabe. Fígado, rins, pâncreas, vai atacar. O próprio intestino. O próprio intestino. Né? E então essa é a propriedade principal desta planta. E esta planta, a rigor, ela não tem efeitos colaterais. Por exemplo, ela não cria dependência. Uma pessoa que começa a utilizar laxante constantemente, daqui a pouco o intestino dela fala, não vou trabalhar mais. Essa planta eu nunca ouvi falar. Ela é encontrada onde? Lojas de produtos naturais. Ela é típica de que região nossa? No Brasil inteiro você encontra. Cáscara sagrada. O nome científico dela é Ramus purceana. Existem algumas regiões do Brasil que ela é mais conhecida pelo nome científico do que pelo nome popular. O Brasil é muito grande. Um dia eu fui fazer uma palestra em Minas e eu comecei a falar de chapéu de couro e ninguém sabia. Aí de repente uma pessoa chegou lá, o que é chapéu de couro? Aí eu falei, é uma planta assim, assim. Aqui nós conhecemos como erva do pântano. Então, você veja, existem plantas que em Pernambuco ela tem um nome, no Rio Grande do Sul tem outra, e assim sucessivamente. Né? Então, cáscara sagrada é 10. E o alecrim misturado com vinagre? Então, o alecrim da mesma forma, coloca 1 colher de sopa. Então, por exemplo, ansiedade. Tem pessoas ansiosas, tem pessoas que sofrem com ansiedade. O alecrim é ótimo no combate à ansiedade. Ele também possui substâncias anticâncer. O alecrim é um calmante por natureza. Então a pessoa pega 1 colher de sopa do alecrim, coloca dentro do vinagre natural, fecha direitinho, deixa 3 dias. A partir do 3º dia, 1 colher de sopa, dilui em 2 ou 3 dedos de água. É ótimo contra a ansiedade, é um calmante natural. Tem pessoas que chegam à noite e não conseguem dormir direito, às vezes por preocupações, problemas do dia a dia, filho, família, às vezes devido ao alimento. Tem gente que vai comer banana, ela come o fiapo da banana, chega à noite ela não dorme. Né? O fiapo de banana, ele tem tanino, tem acetato de amila, que para algumas pessoas essa substância é prejudicial. Aí você não consegue dormir. Não consegue dormir. Fica com insônia. Fica com insônia. Eu queria lhe fazer um convite. Por favor. Para brindarmos a saúde. Vamos. Já deixou aqui preparado. Vinagre natural de maçã e mel. Conta aqui como é que você preparou essa bebida. Então, 2, 3 dedos de água, 1 colher de sobremesa de vinagre, 1 colher de sopa de vinagre e 1 colher de sobremesa de mel. Isso aqui é saúde do corpo físico, mental e espiritual. Pois é. Então, olha, um brinde a você que acompanhou o Papo Aberto. Agradeço mais uma vez ao Wilton, que com tanta boa vontade sempre traz para nós informações aqui tão úteis, né? E curiosas também, porque quantas dessas informações a gente já gostaria de ter, mas estamos tendo acesso agora pelo Papo Aberto. Um grande abraço para você e até lá.